Meus queridos, paz e graça a todos vocês, amados, que alegria, que satisfação poder estar dando continuação aqui nessa revista da Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre, e agora nós estamos na quarta aula. Vimos na aula passada que as tribos de Israel tinham ao redor do tabernáculo uma posição especial. Então ali tinha uma organização muito linda que a gente vê, e Deus falou para Moisés colocar cada exército ali em seu lugar. Então nós entramos agora, né, nesse pátio, e entramos pela porta, porque essa porta é Jesus, e nós deparamos agora com o altar do holocausto. E nós vamos continuando aqui, e a Lívia agora vai entrar aqui na revista, né, dando continuação nessa aula. Estamos então na lição 4, que tem por título O Altar do Holocausto. Texto áureo. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 22. Verdade prática. Na cruz, o Senhor Jesus Cristo purificou-nos de todos os pecados, tornando-nos aceitáveis diante de Deus. Os objetivos dessa lição no primeiro tópico, conceituar o altar do holocausto. No segundo tópico, explicar as 4 pontas do altar e o sentido de redenção. No terceiro tópico, pontuar que o altar do holocausto é uma imagem do Calvário. O ponto central dessa lição é que a cruz do Calvário foi o altar do holocausto da nova aliança. Então, queridos, nós vamos agora ver aqui sobre o altar do holocausto. E nesse altar do holocausto, nós vemos aqui que na nova aliança, a cruz do Calvário foi o altar do holocausto, né? A cruz do Calvário, que lá no Velho Testamento nós vimos que é esse altar, o altar do holocausto, onde se encontra ali dentro do pátio da tenda da congregação. O primeiro tópico e o primeiro subtópico tem por título o altar do holocausto. O termo holocausto vem de um prefixo hebraico que significa ascendente ou aquilo que sobe. O altar sugere uma ideia de mesa levantada. Então, queridos, o altar do holocausto, ele é tido como ascendente, né? Ascendente quer dizer aquilo que acende, onde colocava ali aquele, né, holocausto, e ali levantava aquela fumaça, aquele cheiro, né, para o Senhor. O segundo subtópico, o modelo do altar e seus materiais. A forma do altar era quadrada, seu lado interno era produzido com madeira de acácia e revestido com uma camada de bronze ou cobre. O altar media 2,25 metros de largura, mais 1,35 metros de altura. Ele tinha uma base alta e apresentava 4 cantos com pontas em forma de chifres. Isso ajudava o sacerdote na ministração da cerimônia. Queridos, então nós vemos aí que esse altar, né, como se fosse uma mesa, né, levantada, na altura que qualquer pessoa poderia chegar e oferecer seu sacrifício. Uma coisa interessante, que o altar do holocausto era para todas as pessoas que fossem oferecer ali, né, o seu sacrifício. E então ele não poderia se aproximar daquele altar se não fosse através do sacerdote, porque o sacerdote era que recebia ali aquela oferta para sacrificar. Então ali as pontas, que era como um chifre, o sacerdote servia ali para ele prender aquele animal. E o animal, interessante também saber que o animal tinha que ser macho, tinha que ser sem uma mancha. Olha só, se você se interessar e mais profundo aí as ofertas, está aqui em Levítico, capítulo 1, e a gente vai estar lendo aqui, vou pedir para a Lívia ler, até o versículo 5, para nós entender como que era oferecido ali, que o Senhor passou para Moisés. Veja só, em Levítico. Em Levítico, capítulo 1, tem por título os holocaustos. E chamou o Senhor a Moisés, e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando algum de vós oferecer a oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de gado, de vacas e de ovelhas.
Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha. À porta da tenda da congregação a oferecerá, de sua própria vontade perante o Senhor. Então, queridos, nós vemos aí em Levítico, deixa para vocês esclarecido. Você pode ler esse capítulo todo aí, porque esse aí deixa bem esclarecido como que era, eles ofereciam ali esse animal ali no altar do holocausto. Então, dando continuação aqui na lição. Ainda no segundo subtópico, a estrutura do holocausto traz dois símbolos muito importantes. O primeiro deles, o altar dos holocaustos, indica o caminho de salvação para o pecador. O pecador tinha seus pecados expiados, pois o Cordeiro de Deus fez-se de oferta para expiar toda a culpa do pecador. Queridos, então nós vemos que ali no altar do holocausto, através do sacrifício, o pecador, ele tinha o seu pecado expiado, quer dizer, pago por alguém. E essa expiação quem fez foi Jesus, né? Quando ele morre na cruz do Calvário, então o seu sangue faz essa expiação por nós, por mim e por você. O segundo símbolo que a estrutura do holocausto traz é que os chifres do altar indicam um símbolo de poder, autoridade e proteção. Essa simbologia estava presente no altar do holocausto e nos lembra o mesmo poder, autoridade e proteção que o Senhor revelou no Calvário, porque Jesus Cristo, a luz do mundo, é poderoso para salvar todos os homens. Queridos, então nós vemos, né, a simbologia dessas pontas ali no altar e também como que era o altar. Do jeito que era o altar, a cruz também tinha as mesmas simbologia, né? A cruz de Cristo, ali aqueles chifres apresentava um poder, né? E Jesus tem esse poder, ele recebeu todo esse poder, né, na cruz ali do Calvário, fazendo ali, né, pecador por nós, pagando os nossos pecados, e ele simboliza ali também, como ali no altar do holocausto, que tinha aqueles 4 chifres que representavam esse poder, Jesus também tem todo esse poder para nos salvar, para salvar toda a humanidade, todo o pecado. E agora o segundo tópico, as 4 pontas ou chifres do altar e o sentido de redenção. Então, o primeiro subtópico, as 4 pontas e a propiciação. Queridos, nós vamos ver agora essa simbologia das 4 pontas e a propiciação. O que é mesmo propiciar? A propiciação, e ali vai ler aqui na revista, para a gente ter essa explicação. Implica tentar obter de alguém sua boa vontade, torná-lo favorável ou aplacar a sua ira com sacrifícios. Então, quer dizer, a propiciação implica aplacar a ira, né, de Deus ali sobre o pecador por um sacrifício, que esse tal sacrifício da propiciação foi Jesus que fez por nós. Que antes tinha que pegar aquele animalzinho e matar ele lá, né? Então, Jesus, um só cordeiro, né, que fez essa propiciação por nós, oferecendo a Deus pelos nossos pecados. Então, a propiciação é uma ação para apaziguar a ira de Deus a fim de obter ou receber o perdão dele. O perdão de Deus. Queridos, agora é interessante saber que Jesus, ele não tinha nenhum pecado. Que essa cruz, que essas pontas que tinha ali no altar do holocausto, esse chifre que era para colocar os cordeiros, isso era para nós. A cruz também era sinal de sacrifício, de morte na cruz, de pecador. Era para nós também. E Jesus, então, ele fez essa propiciação por mim e por você. O segundo subtópico tem por título as 4 pontas e a substituição. Logo, a oferta tomava o lugar do pecador. Foi exatamente assim que Jesus levou sobre si a nossa culpa, oferecendo-se na cruz em nosso lugar. Glória a Deus, amados. A gente vê aqui essa simbologia toda do altar do holocausto e também a cruz ali no Calvário, fazendo essa representação. E nós vendo que Jesus fazendo tudo isso pelos nossos pecados, pela nossa culpa. E agora nós somos lavados, nós somos remidos, né? Através dessa culpa que Jesus pagou por nós. E essa substituição no altar,
Ela falava a respeito dessa troca que você tem de entregar o sacrifício e aquele cordeiro, ele tomava a sua culpa, ele tomava o seu pecado e assim o seu pecado era expiado. E aí Jesus, então, ele é esse cordeiro. Jesus, então, ele toma sobre si toda essa culpa. E aí nosso pecado agora são expiados, né, Lívia? Através de Cristo Jesus. O terceiro subtópico tem por título As Quatro Pontas e a Reconciliação. O altar era lugar símbolo da reconciliação de Deus com o povo de Israel. Esse rito nos leva à cruz como único lugar onde Deus se encontra com o pecador. Então, queridos, é muito interessante saber que esse altar do holocausto, que esse sacrifício que Jesus fez, que nós estava distanciado de Deus, devido ao quê? Devido ao nosso pecado. Então, a Bíblia diz que Jesus, ele fez tudo isso chegar nós a Deus. Ele uniu nós a Deus através desse sacrifício que ele fez ali no Calvário. O quarto subtópico tem por título As Quatro Pontas e a Redenção. A redenção é o pagamento de um preço pelo resgate de uma pessoa. O ato redimir aparece na língua grega com o significado de comprar e tirar fora do mercado. Então, queridos, é interessante saber que essa redenção, esse ato aí que foi feito, né, pagando pela nossa culpa, olha só, pagando pela nossa culpa. Eu achei interessante que Jesus, Deus, a Bíblia diz que ele nos amou, né, de tal maneira que ele entregou seu filho na cruz para que pagasse todos os nossos pecados. Então, queridos, é interessante saber que o altar do holocausto representa ali essa redenção que Jesus fez por nós, pelos nossos pecados, tanto nós como os animais que eram inocentes, porque eles morriam ali por causa da minha culpa. E Jesus tanto fez por nós, como por esses inocentes animais. Então, queridos, eu acho muito interessante, eu fico observando o amor de Deus, que ele, com tudo isso que ele fez ali, Jesus fez ali, essa redenção nossa, que tanto foi pelos animais inocentes e por nós também, que nós que deveria estar ali na cruz do Calvário, mas Jesus fez essa redenção por nós. O terceiro tópico tem por título O Altar do Holocausto, que é uma imagem do Calvário. O primeiro subtópico, o lugar do sacrifício. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, queridos, ficou ali que o nosso pecado só poderia ser apaziguado, só poderia ser redimido através de sangue. Então, sem sangue, não teria como ter o perdão de pecado. Ah, poderia pagar por dinheiro? Não, não tinha como com dinheiro. Então, tinha que ser com a morte ali de alguém, com sangue, né, que tinha que ser para apaziguar o nosso pecado. Foi o que Jesus fez na cruz do Calvário. Segundo subtópico, o lugar de punição ao pecado. O altar do holocausto denota que todo ato pecaminoso deveria ser punido. Que, semelhante ao altar do holocausto, o Calvário foi o lugar de punição do pecado de toda a humanidade. Então, queridos, acho interessante que quando eles entravam ali naquele tabernáculo, agora nós temos que entrar na porta que agora é Jesus. Nós temos que entrar na palavra, porque a palavra agora é que nos salva, que nos limpa, nos purifica do nosso pecado, e aí nós podemos oferecer a Deus, através de Cristo Jesus, a nossa adoração, o nosso sacrifício, o nosso louvor. E o terceiro e último subtópico, o lugar de esperança. A obra do Calvário nos traz um chamado à ressurreição. Manifesta agora todo o refrigério do Evangelho e da ação do Espírito Santo em nós. Eles, então, nós vimos aí o altar do holocausto, simbolizava todo o sacrifício ali do pecador, onde o animal ali era morto, né, por causa do nosso pecado, e onde o sacerdote recebia as nossas ofertas, e agora o Calvário, agora a cruz, queridos, agora é em Cristo Jesus, através do Espírito Santo de Deus, porque Jesus, a palavra diz que Jesus, ele é a luz do mundo, então ele agora está ali representando
todo esse nosso sacrifício e todo esse poder, porque Ele é a luz do mundo para salvar todos os nossos pecados. A ressurreição que a revista nos traz é que a partir do momento em que nós aceitamos a Jesus, a partir do momento em que Jesus ele fez aquele sacrifício na cruz por nós, nós podemos receber a nova vida em Cristo, ou seja, nós ressuscitamos a partir do momento em que nós aceitamos a Cristo em nossas vidas. Queridos, eu quero deixar aqui essa aula, quero deixar aqui a todos vocês o meu abraço, o meu carinho. Continua conosco aí, nos acompanhando, dá o seu joinha, curte, compartilha, faça o seu comentário e até a próxima aula. Então, se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para receber os outros vídeos, as próximas aulas. E é isso aí. Paz, queridos!